E aí, pessoal da Sola Conversa, sejam muito bem-vindos a mais um papo reto, ou nem tanto, sobre os grandes eventos que moldaram o mundo e a fé. Eu sou o João Calvo, seu guia, um tanto calvo, por essa jornada histórica. E eu sou o Timóteo Kleber, o historiador que tenta não parecer um professor universitário chato, mas que adora uma boa fofoca histórica. Hoje, Calvo, a gente vai mergulhar numa das maiores revoluções da história, a Reforma Protestante. Prepare seus escudos de tinta e martelos para pregar teses. Ah, a Reforma! Aquela época em que a galera resolveu que o cristianismo precisava de uma boa atualização de software, né? Chega de indulgências, chega de latim que ninguém entendia, chega de papa no trono. Exatamente. Pensa numa época em que a Igreja Católica Apostólica Romana era tipo o monopólio da internet. Só tinha ela, cobrava caro por tudo e a velocidade da informação era zero. Aí surge um tal de Martinho Lutero, um monge agustiniano alemão que, coitado, tinha umas questões com a própria salvação. Lutero, o cara que, diz a lenda, pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517. Pelo que eu entendi, ele não queria rasgar a igreja, só fazer umas sugestões de melhoria, tipo um feedback sincero. Isso mesmo! Ele via o povo comprando indulgências, tipo um compre sua vaga no céu, e pensou, mas espera aí, a Bíblia não fala disso. A salvação é pela fé, pela graça, não por um recibo da igreja. E a faísca acendeu uma fogueira. As teses de Lutero, com a ajuda da recém-inventada prensa de Gutenberg, se espalharam mais rápido que meme na internet. Então Lutero é tipo o influencer original, né? Só que em vez de dancinha ele fazia teologia profunda. E qual foi a reação da igreja? Eles disseram, que legal, Lutero, vamos conversar sobre essas ideias? Longe disso, o Papa Leão X o chamou de herege, o excomungou e o imperador Carlos V o convocou para a Dieta de Worms, em 1521. Lutero lá sozinho contra todo o império, com aquela frase famosa, aqui eu permaneço, não posso fazer de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. Imagina a coragem! Corajoso demais. E aí? A galera começou a seguir o Lutero. A reforma começou a ganhar corpo e não demorou para surgir outros empreendedores da fé. Quem mais entrou nessa revolução? Boa pergunta. Um nome gigante é o de João Calvino, em Genebra, na Suíça. Ele era mais sistemático que o Lutero, tipo um engenheiro da teologia. Sua obra, As Institutas da Religião Cristã, é considerada um dos livros mais importantes da Reforma. Ele aprofundou a doutrina da predestinação, aquela ideia de que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser, antes mesmo da pessoa nascer. Calvino, por isso meu nome, inclusive, ele era tipo o arquiteto da reforma, né? Enquanto Lutero foi o demolidor, Calvino construiu um novo prédio teológico. E essa ideia da predestinação, Timóteo, até hoje causa umas discussões acaloradas no churrasco de família. Com certeza! Outro nome importante é o de Eurico Zwinglio, em Zurique, também na Suíça. Ele foi ainda mais radical que Lutero em alguns pontos, principalmente na questão da ceia do Senhor. Enquanto Lutero acreditava na presença real de Cristo no pão e no vinho, consubstanciação, Zwinglio via a ceia como um memorial, algo simbólico. Foi uma briga feia, viu? Quase um MMA teológico. MMA teológica, essa foi boa. Então cada reformador tinha o seu sabor de reforma. E o rei inglês, Henrique VIII, também entrou na jogada, né? Sim, o Henrique VIII é uma figura peculiar nessa história. Ele desejava anular seu casamento com Catarina de Aragão, o que o Papa Clemente VII se recusou a conceder. Essa recusa levou o rei a romper com a autoridade papal e, por meio do ato de supremacia em 1534, ele se declarou o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Isso deu origem à Igreja Anglicana, marcando uma reforma de cima para baixo, liderada pela coroa, com motivações políticas e dinásticas, que, no entanto, abriu caminho para a influência de ideias protestantes no país.
Ou seja, a reforma não foi um movimento único, com uma só cabeça. Foi uma sopa de letras, com gente em vários lugares por motivos diferentes, mas que acabaram convergindo em alguns pontos principais. A sola escritura, ou seja, só a Bíblia, sola fé, só a fé, sola gratia, só a graça, solus Christus, só Cristo e soli Deo gloria, glória somente a Deus, os famosos 5 solas. Exatamente. Esses solas são o DNA da reforma. Eles tiraram o poder das mãos da igreja e o colocaram nas mãos do indivíduo e, mais importante, de Deus. Isso impactou não só a religião, mas também a política, a economia, a educação. A reforma foi uma verdadeira virada de jogo, que inaugurou a era moderna. E até hoje a gente sente os ecos dessa revolução. A forma como pensamos a liberdade, a responsabilidade individual, a educação universal, muito disso vem de lá. Não é só a história da igreja, é a história do mundo. Perfeito. E por mais que a gente dê risada, é um período de estudo profundo e respeito. A coragem desses homens mudou tudo. Sem dúvida. E agora queremos saber de vocês. Qual reformador vocês acham que daria o melhor podcast hoje? Lutero com suas rimas polêmicas? Calvino com suas explicações densas? Ou o Henrique VIII com suas decisões que moldaram uma nação? Deixe o seu comentário, manda a sua pergunta e não esquece de nos seguir nas redes sociais para mais Sola Conversa. É isso aí. Semana que vem tem mais. E lembrem-se que conhecimento é poder, mas um bom papo reto é essencial. Valeu, galera!